Olá pessoal, meu nome é Rogers. Eu vou apresentar o artigo Um estudo metodológico sobre a teoria da aprendizagem visível. É de minha autoria, com a Brenda, a Alba, os professores Leandro, Raquel e Palazzo. Nós somos filiados à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O conceito de aprendizagem visível, conforme seu autor Hatch, é um processo de evidenciação aos professores das contribuições ou reveses que fatores relacionados ao lar, à escola, professores, currículos, ao ensino fazem nos processos cognitivos dos estudantes. Refere-se também a dar visibilidade semelhante aos próprios estudantes, aumentando suas autonomias e percepções das contribuições das aprendizagens para suas vidas. Tem como objetivo levar educadores, gestores e demais envolvidos em políticas educacionais a reconhecerem os fatores que efetivamente impactam na aprendizagem. A teoria da aprendizagem visível tem como princípios a qualidade do ensino, que é o centro da teoria, a evidenciação dos tamanhos de efeitos sobre a aprendizagem, conclui que 95% dos tamanhos de efeitos sobre a aprendizagem são positivos, estabelece um nível mínimo de eficiência que é P 0,4 de Cohen para assumir que o tamanho de efeito é positivo, utiliza como metodologia revisões sistemáticas com meta-análises, sua abrangência inclui fatores intra e extraescolares, todas as análises possíveis, mais de 900 meta-análises, 150 tamanhos de efeitos sintetizados, território global, população global. A teoria é dividida em três partes. Na parte docente, coloca o professor como principal ator do processo educativo. Na prática pedagógica, enfatiza avaliações formativas e somativas e o uso correto de diferentes níveis e formatos de feedback. Na terceira parte, coloca as atitudes dos professores, dos líderes dentro e fora da escola, que devem objetivar a maximização dos resultados, e também fornece dois checklists, um para motivação e planejamento e outro para feedback do aluno para o professor. Sobre a metodologia estatística, uma breve revisão. Análise de significância é uma verificação da discrepância de uma hipótese em relação a dados observados utilizando medida de evidência p-valor definida por Fisher em 1929. O tamanho do efeito é uma estimativa de força do efeito observável de uma variável sobre a outra. O tamanho de efeito sobre dois grupos, por exemplo, experimental de controle, usualmente é calculado em relação às suas médias e desvio padrão. É necessário definir e diferenciar quais são as variáveis dependentes e quais são as independentes. Uma variável dependente influencia e determina outra variável, e a variável dependente tem o seu valor variado em função das variáveis independentes. E nós vemos a correlação entre essas variáveis, dependentes e dependentes, se os seus valores correspondem sistematicamente uns aos outros na nossa amostra. Os tamanhos de efeito de Cohen que são utilizados na AV são calculados pela diferença entre duas médias, entre as duas médias divididas pelo desvio padrão dos dados coletados. E a tabela clássica do tamanho de efeito de Cohen, talvez a mais utilizada, seja essa tabela de Savilovsky de 2009, que coloca 0,0 muito pequeno, a 2 enorme, d igual a 1 é um desvio padrão, e o aprendizagem visível coloca um ponto crítico, d igual a 0,40, que é a média das meta-análises realizadas, que diz que para ser bom, legal, um fator de efeito na aprendizagem tem que ser maior ou igual a 0,4. As meta-análises da análise da aprendizagem visível têm números surpreendentes. Tem mais de 50 mil artigos meta-analisados, totalizando então 240 milhões de estudantes. Foram realizadas mais de 900 meta-análises, calculados 150 fatores de influência em 36 anos de artigos. Na metodologia estatística realizada, não foi feita análise de significância, não foi delimitada a população da amostragem, não estão definidas quem são as variáveis dependentes e independentes,
Então, as médias e desvio padrão sobre populações heterogêneas, sem delimitação de variáveis culturais, diferenciar momentos históricos, podem causar um problema que, quando a gente excetua o contexto das pesquisas primárias, as meta-análises sobre dados e hipóteses muito diversas podem levar a conclusões altamente imprecisas e, portanto, questionáveis, que é o centro desse artigo. Vamos dar um exemplo na aprendizagem cooperativa. A AV mediu um efeito positivo 0,42, ou seja, acima de 0,4 na teoria da aprendizagem visível. Legal, é algo bom. Mas vamos ver duas pesquisas diferentes. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo de um estudo sobre aprendizagem cooperativa, 1980, numa turma ensino médio, numa escola brasileira com base em Vygotsky. Uma outra pesquisa sobre aprendizagem cooperativa entre 98 e 2001 em turma de matemática básica numa universidade francesa com base em Clety. Será que a gente consegue estabelecer uma correlação estatisticamente aceitável entre os dados e impactos dessas diferentes pesquisas primárias realizadas com tantas variáveis diferentes? Um outro exemplo. Política de bem-estar social. A AV mediu um efeito negativo, 0,12, nas políticas de bem-estar social na educação, ou seja, não são recomendadas. Todavia, o próprio Hatt disse que alunos com ensino médio completo vivem mais, têm melhor saúde, aumentam receita, reduzem custos. Além disso, ele acha que é interessante oferecer a alunos oportunidades melhores de salário, saúde e felicidade. Então, será que todas as políticas de bem-estar social que ele mediu são iguais? Têm as mesmas necessidades culturais, locais, em termos diferentes, causam o mesmo efeito? Tem a mesma relação custo-benefício? Então, a não adoção de políticas educacionais de bem-estar, como, por exemplo, a Educação para Todos da Unesco, em locais que necessitam sua adoção, poderia ser um exemplo de adoção de medidas equivocadas a partir de uma má interpretação do ranqueamento de efeitos da teoria da aprendizagem visível. Esse é um dos perigos. Então, quais são nossas considerações finais e trabalhos futuros, né? A gente percebeu que a teoria da aprendizagem visível tem ausência de definições importantes como variáveis dependentes e dependentes, tamanhos mínimos de amostra, níveis de significância, p-valores de cada meta-análise. Também tem imprecisões sobre faixas de valores para a taxonomia de efeito adotado, inclusive um barômetro que ele apresentou sobre os diferentes níveis de tamanhos de efeito. O ranqueamento de práticas de pedagógica desconsidera cuidados com questões de heterogeneidade, incluindo os contextos culturais de cada pesquisa primária, diversidade metodológica, origens, amplitudes, enfim, tenta misturar coisas que não parecem que a gente possa colocar elas como homogêneas o suficiente para ter uma significância estatística. E o seu ranqueamento, então, é melhor compreendido como um subproduto de uma revisão sistemática da literatura, que, por definição, meta-análise é um estudo secundário e não pode se tratar de um estudo definitivo para melhores práticas contemporâneas, como ela tenta se posicionar. Por outro lado, se salienta que a AV tem um objetivo de disseminar o valor da atuação docente, de objetivos e critérios de sucesso claros e visíveis, para que se alcance a principal finalidade de qualquer processo educacional, que é a aprendizagem efetiva dos estudantes. Então, a aprendizagem visível, ela tem o potencial, mas precisa melhorar no critério metodológico e estatístico que ela adota. Aqui nós temos algumas referências bibliográficas e agradecemos.